Eu queria agradecer, em nome da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, a presença de todos vocês nesta live hoje, que é uma das lives da SB3, que tem sido recorrente, né? E hoje a gente tem o prazer de contar com a professora doutora Ecaterina Rivera, né? Que eu vou, além de ser uma grande amiga, uma profissional fora de série, eu vou ter o prazer de apresentá-la e ficar mediando essa live junto com ela. Então, a professora Ecaterina Akiminova Botatinko Rivera, ela é médica veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e parte do doutorado no Royal Veterinary College de Londres, da Universidade de Londres, doutora Andotório Sebelo pela Universidade Federal de Goiás, onde coordenou o Biotério Central por mais de 30 anos e onde hoje é pesquisadora convidada, né, da UFG. Coordenadora do CONSEI atualmente, do Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal. Ela recebeu o prêmio Pesquisadora Emérita do CNPq em 2019, né? Ela recebeu, em 2020, um prêmio que é inédito, né, para uma pessoa de fora dos Estados Unidos, que foi o prêmio dado pelo Alas Charles River, de médico veterinário de destaque no mundo, na área de ciência de animais de laboratório. Não é para pouca coisa, né? Ela atualmente também é secretária executiva do ICLAS, Conselho Internacional de Ciência de Animais de Laboratório, né? E foi considerada pelo CRMV como um dos 50 médicos veterinários mais influentes do Brasil, né, o ano passado. Então, dizendo isso, eu queria passar a palavra para a Ecaterina, dizer que é uma honra muito grande estar aqui junto com ela, e eu tenho certeza que essa é uma necessidade que a gente sente de entender a nossa legislação, né, e entender o papel do CONSEA dentro da pesquisa científica, né, que às vezes fica meio nebuloso, assim, para a maioria das pessoas, e foi dentro de uma situação dessas que surgiu, então, a ideia do Cláudio Mafra da gente fazer esse seminário. Catinha, como eu chamo, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Muito obrigada, Luísa. Agradeço ao André, doutor Cláudio, doutor André, doutora Luísa, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse encontro e que me foi solicitado para falar sobre o CONSEA. E eu vou tentar fazer uma apresentação mais leve, não falar da legislação do CONSEA, da forma fria da lei, mas sim, né, estruturar um pouco, porque o CONSEA é muito mais do que isso. Quando eu coloquei aí CONSEA e refinamento, eu quis mostrar que o CONSEA é o promotor do refinamento, do aprimoramento dos procedimentos experimentais em nosso país. Né? Então, é por isso que eu não vou, como eu digo, falar da forma fria da lei, sim, dar um caráter mais leve à nossa legislação. Vou tentar fazer isso com vocês. E, para isso, eu espero que me permitam voltar um pouquinho no tempo e falar algumas coisas que vocês já sabem, mas é o que eu preciso para contextualizar a palestra. Eu vou começar dizendo que nós ficamos por muito tempo sem ter uma legislação ou alguma coisa que colocasse limites na forma como eram conduzidas as pesquisas em nosso país. Pesquisas, uso de animais, pesquisas que utilizassem animais, não é? Então, nós não tínhamos nada que nos guiasse, não tínhamos nada que limitasse, então nós decidimos, começou a haver uma inquietação dentro da academia, uma inquietação dentro dos professores, dos pesquisadores, que saíam para o exterior, voltavam e viam que era uma forma muito diferente de fazer as pesquisas, com uma forma muito amadora com que nós conduzimos as pesquisas em nosso país. E também houve a questão, já em 1985, que o deputado, então, médico e deputado federal, doutor Sérgio Aroca, que ele estava com um projeto de lei. Mas esse projeto ficou tramitando no Congresso Nacional, e entre relator e relator, ele foi bastante deturpado, modificado, cada vez que um fazia, e nós pensávamos, um grande grupo da academia, pensou que
já que a lei não saía, se nós não poderíamos fazer alguma coisa já para poder ter um certo limite nas nossas, na forma como conduzíamos nossas pesquisas. E houve a ideia da formação de comissões de ética ao modelo canadense, que eles trabalham com comissões de ética, seguem os princípios do Conselho Canadense, mas eles não têm leis. Uma ou outra província está tentando agora ter alguma lei, mas, de uma forma geral, o país se rege pelas comissões de ética. E nós começamos a fazer, trouxemos a ideia para o Brasil e começamos a trabalhar com isso, e houve uma difusão, uma aceitação muito rápida. Simplesmente, só que era de uma forma um pouquinho amadora também ainda, que era feita, mas já era um grande passo. As pessoas começaram a se dar conta de que não poderíamos mais continuar a trabalhar da forma como nós trabalhávamos. E essa questão toda de termos essa sensibilidade, nós a levamos, na época, ao presidente do CNPq, que ele teve a sensibilidade de ouvir-nos e dizer, agora, a partir de hoje, para obter financiamento pelo CNPq, o projeto tem que passar por uma comissão de ética. Já era um passo, porque, enquanto isso, a lei continuava tramitando e não era aprovada. Mas já havia, sim, várias universidades, a maioria, todos buscavam aprimorar, fazer reuniões sobre comissões de ética, e foi uma forma muito boa de nós começarmos a trabalhar. E vocês esperem um momento, por favor, eu preciso da minha apresentação. Cláudio, onde é que eu ponho aqui? André. Vocês me desculpem, mas obrigada. Vocês estão vendo? Alô? Está vendo. Estamos vendo, Catinha. Tá bom. Desculpem essa demora aqui. E, então, as comissões de ética, por que nós tínhamos essa ênfase na questão das comissões de ética? Porque, na verdade, todos os dias os pesquisadores se deparavam com um grande dilema ético, que era o seguinte: em primeiro lugar, eles tinham os objetivos de buscar conhecimentos, eles tinham a liberdade, aliás, têm a liberdade de pesquisar, mas, ao mesmo tempo, começaram a se preocupar com o dever que eles tinham de proteger e auxiliar o bem-estar dos animais, a preservar o bem-estar dos animais utilizados em pesquisa e ensino. Então, esse conflito ético era inevitável, e as comissões de ética ajudavam os pesquisadores a tomar essas decisões éticas. E também, com essa questão desse conflito ético, porque também a isso se somou a evolução da sociedade, e nós começamos a ter uma ética animal contemporânea que dava um valor intrínseco ao animal, a noção do valor, do que o animal vale por si só, e não pelo valor instrumental que ele tem para o homem. Assim, que o animal que eu uso numa pesquisa, não é porque ele vai ser um instrumento com o qual eu vou conseguir meu doutorado, da minha pesquisa, mas sim porque ele vale por si mesmo, ele tem valor por si próprio, ele é um ser que sente. Então, todas essas questões éticas foram se somando, e a sociedade, nós não conseguimos, todos nós, termos o mesmo tipo de valores. Os valores não são reconhecidos, definidos e aceitos universalmente, né? Porque, se assim não fosse, não haveria necessidade de sanções legislativas. As restrições ocorreriam naturalmente. Não é o caso, nós não pensamos da mesma forma. Então, começamos também a utilizar, além das comissões de ética, princípios internacionais que guiavam as pesquisas envolvendo os animais, porque, enquanto isso, a nossa legislação continuava no Congresso Nacional sem ser aprovada, e nós estamos trabalhando para a melhoria dessa condição das pesquisas. Esses princípios internacionais, em 2011, eles foram atualizados pelo Conselho Internacional das Ciências, das Organizações das Ciências Médicas, e pelo Conselho Internacional
da ciência de animais de laboratório, eles foram atualizados, ele se compõe de 10 artigos, e eu só pensei o primeiro aqui, porque, para fazer uma introdução para a nossa explicação, é uma frase o artigo primeiro, só que eu a desdobrei, porque eu acho que temos que chamar atenção para todos os pontos dessa primeira frase, que já diz muito, que o uso de animais para fins científicos e educacionais é um privilégio que nós temos. A sociedade nos dá o privilégio de usarmos animais. Então, isso aí se traduz por obrigações morais e por responsabilidades que nós temos com cuidados destes animais. Isso serve tanto para os indivíduos que trabalham com os animais, quanto para as instituições. E é muito comum nós vermos indivíduos sozinhos, trabalhando, lutando, sem apoio algum da instituição. A instituição tem, sim, responsabilidade nesse caso também, a fim de assegurar ao máximo o bem-estar destes animais. Então, esses foram princípios internacionais que nós continuávamos seguindo enquanto a lei tramitava no Congresso Nacional. E, como vocês podem ver, há um grande conteúdo ético no uso de animais de pesquisa e testes, então ela está sujeita a restrições. E o único meio de fazê-lo meio efetivo de controle é a legislação. Então, eu faço uma pergunta, ao mesmo tempo que eu pergunto, eu respondo: é a legislação necessária? Sim, essa legislação é necessária. Mas as leis que regulamentam o uso de animais, elas não são simples de serem elaboradas, são bastante complexas, porque como você elabora e transcreve para um documento um procedimento clínico complexo, um comportamento animal, uma cirurgia múltipla, alguns exemplos que eu estou dando, para, então, conseguir uma lei, que seja uma lei, na verdade, que contemple todas essas questões, ela tem que ser elaborada por legisladores, mas com o apoio de cientistas com conhecimento profundo, e não somente com seu assessor, que vai pensando conhecimentos e faz os projetos de leis, como nós vemos todos os dias, bastante que deixam muito a desejar. Então, assim, se nós não tivermos esses cientistas com conhecimento profundo para assegurar a eficiência e a viabilidade destas leis, né? E nós temos que nos lembrar também, ao elaborar uma lei que regulamente o uso de animais, que a ciência está em constante evolução, e que hoje nós colocamos numa lei, amanhã pode estar ultrapassado. Então, é muito complexo também isso, por isso que tem que ter um cuidado muito grande, ser muito generalista ao elaborar uma lei, por isso também. E também elaborar o que possamos cumprir, né? Nós estamos cheios de leis com as quais nós não podemos cumprir, né? O que determina. Mas essas leis que são elaboradas, elas têm que ser aceitas e seguidas, mesmo que você não esteja de acordo com a mesma. Isso nós a cada dia recebemos críticas à nossa lei, mas independentemente de nós concordarmos ou não, nós temos que segui-la. E a sociedade tem que confiar que nós seguimos a lei rigorosamente. Nós temos esses movimentos que falam que os pesquisadores maltratam animais, nós temos que mostrar que isso não, que nós seguimos uma lei, normativas, e que nós temos também princípios éticos no uso dos animais. Mesmo que a experimentação seja conduzida em laboratórios fechados, que nós seguimos todas o que a lei fala, sem necessidade de termos inspetores ou termos fiscais nos controlando. E as leis também devem proteger não só os animais, mas também as pessoas que trabalham com os animais. E eu estou bem contente de estar falando para um grupo que eu sei que esse item se adapta muito bem ao trabalho que fazem, que não é só de proteger os animais, mas também as pessoas que trabalham com os animais. E então, aí nós conseguimos a aprovação da nossa lei, né? A Lei Aroca, que foi em 11.794, foi em 2008, e essa lei, como hoje a minha fala vai ser sobre o CONSEA, eu vou falar dessa lei, nós vamos falar sobre o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que foi instituído pela lei e regulamentado pelo decreto, né? Decreto 6.684 de 2009.
E em seu capítulo 2 dispõe sobre a composição do Conceia. E aqui eu quero frisar que o Conceia é uma instância colegiada multidisciplinar. Isso é muito importante, nós somos 14 membros titulares e 14 membros suplentes, e são das mais diversas profissões. Nós temos todas as profissões: administrador, médico veterinário, médico, zootecnista, biólogo, biomédico, médicos. Então, é multidisciplinar essa instância colegiada, e isso é muito importante nas deliberações. Inclusive, nós temos 2 membros das sociedades protetoras de animais, são 4, na verdade, 2 titulares e 2 suplentes, e é muito interessante essa diversidade de profissões, porque cada um vê de uma forma, e afinal se chega a um sentido comum, mas são abordadas, cada um levanta um questionamento que, se nós fôssemos só de uma profissão, compostos por uma profissão só, não veríamos essas filigranas, essas diferenças que existem mais sutis, que existem em cada deliberação. Ela tem caráter normativo e consultivo, deliberativo e recursal também. E a nossa lei, como todas as leis que regem a experimentação animal do mundo todo, elas são uma codificação do princípio dos 3 R's, aqueles 3 R's famosos que são 3 palavras, na verdade, que em inglês começam com R: Replacement, Reduction, Refinement, que foram elaborados por Russell e Birch, porque a eles foi confiada são 2 cientistas ingleses, que eles deveriam procurar ver como tornar uma pesquisa mais humanitária, né? E eles elaboraram os 3 R's, que primeiro deles você observa se tem alguma método substitutivo ou alternativo ao uso de animais. Caso você não tenha essa técnica alternativa, que vai ter que utilizar animais, usar o menor número possível de animais. E, ao usar animais, você tem que ver o refinamento, o aprimoramento, e a nossa lei contempla os 3 R's, sim, e apesar de terem sido elaborados por Russell e Birch, eles não chamaram de 3 R's, só em 1978 que Dr. David Smith deu o nome de princípio dos 3 R's, e assim é conhecido no mundo todo. E todas as leis, elas têm como princípio o princípio dos 3 R's. Tem um livro bastante interessante, que é Laboratory Animals, né, Regulation and Recommendations for the Care and Use of Animals in Research, editado pelo Javier Guillen, que ele tem as leis do mundo todo nessa área de experimentação animal. Se alguém tiver interesse, é muito interessante, porque eles analisam, são os textos são todos análise das leis, é bem interessante, e as diferenças entre as diversas leis do mundo todo. Então, quais são os principais do objetivo? O objetivo do Conceia: dentro do que está na lei, o Conceia prega o uso ético de animais utilizados em pesquisa e ensino, haja vista a questão das comissões de ética, eu vou falar mais sobre isso aí. Tentam preservar o bem-estar dos animais para que nós tenhamos resultados fidedignos, com reprodutibilidade, e tenhamos em nosso país uma ciência de excelência. E aqui eu vou falar um pouco das competências do Conceia, que eu acho que eu não vou falar sobre toda a lei, somente sobre as competências, que as competências é onde eu vou colocar a questão do aprimoramento. E as competências, dentre essas competências, eu vou pensar algumas delas. Mas essas são, nessa página aqui, vocês veem nesse slide, quais são as competências do Conceia. É muito importante que as pessoas, antes de fazerem questionamentos, que elas saibam quais são as competências do Conceia. O Conceia tem suas competências, ele não pode ultrapassá-las e entrar em seara de outros órgãos, de outros conselhos. Nós temos que nos ater ao que nos compete, não é? E como perguntas que eu recebi essa semana, ainda uma pergunta: por que nós não estávamos dando cursos, qual era o problema do Conceia? Isso não é uma competência do Conceia. Também me perguntaram por que nós não estávamos divulgando
trabalhos sobre coronavírus, etc. Não é competência do CONSEA, né? O CONSEA tem que formular normas, zelar pelo cumprimento das mesmas, ele credencia as instituições, monitora e avalia técnicas alternativas, rever periodicamente as normas, estabelece e rever novas técnicas para estabelecimentos e também para credenciamento das instituições, mantém um cadastro atualizado das instituições e dos pesquisadores, aprecia e decide recursos das CEUAS e elabora e submete seu regimento interno e assessora o Poder Executivo nessas questões que dizem respeito às suas competências, né? Então, essas são as competências do CONSEA que as pessoas têm que ter em mente, que não compete muitas das questões que não são. Nós recebemos uma quantidade de, no mínimo, 10 a 12 perguntas por dia, que nós temos uma secretaria executiva de excelência que responde a maioria delas quando são recorrentes, né? E muitas vezes é por não saberem quais são as competências do CONSEA. E eu, dentre essas competências, eu peguei essas aqui para que nós hoje discutamos essa parte das competências do CONSEA, que é formular as normas relativas à utilização ética e humanitária dos animais, com finalidade de ensino e de pesquisa científica, porque eu estou falando de aprimoramentos. E eu tenho o dever de zelar para que essas normas sejam cumpridas, avaliar a introdução de alternativas e rever normas técnicas de instalações e procedimentos de biotérios de criação e de experimentação. Vamos ver cada uma dessas assim. Mas como é que o CONSEA desenvolve essas competências? Como é que ele consegue desenvolver essas competências? Ele o faz por meio de resoluções normativas, de orientações técnicas ou de portarias, né? E as resoluções normativas, elas especificam em detalhes os pontos citados na lei e no decreto. Como eu falei anteriormente, as leis têm que ser sucintas, porque pela evolução da ciência elas não podem entrar em muitos detalhes. Esses detalhes são dados pelas RMs, né? As orientações técnicas também, explicando o que consta da lei, e também tratam de pontos que não constam na lei. Como, por exemplo, a nossa lei não contempla o transporte de animais, que é uma questão extremamente estressante, né, que nós temos que ter muito cuidado. Então, a resolução normativa, sim, tem que tratar desse ponto de primatas não humanos, a nossa lei não contempla, né, de organismos geneticamente modificados, então nós temos que ter normativas para isso. E nós temos duas resoluções normativas, das quais eu vou te retirar aqueles pontos que nós vamos desenvolver para aprimorar, para mostrar como o CONSEA aprimora esses procedimentos experimentais, que é a Resolução Normativa número 25, que é o nosso Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de Ensino e Pesquisa Científica, e a Resolução Normativa número 30, que é a nossa Diretriz Brasileira, com o mesmo fim, não é? Esses dois que nós vamos tirar. E como que o CONSEA consegue verificar o que acontece em todo o nosso país? Como é que ele sabe o que acontece, quem está seguindo a lei, quem não segue a lei, quem segue as normas, as resoluções normativas? Para isso, o CONSEA consta com as CEUAS, que são as comissões de ética no uso de animais. Elas são nossos auxiliares, são os nossos olhos, né? São elas que veem o que acontece, como as pesquisas estão sendo desenvolvidas no nosso país, elas é que orientam os pesquisadores, elas que buscam que elas também não só orientam, como elas também supervisionam essas pesquisas. Então, são as comissões de ética que são os olhos, os braços, as mãos, são o corpo que ajuda, auxilia o CONSEA para levar a cabo essa missão que ele tem de não só de elaborar normas, mas de zelar para que elas sejam cumpridas. E as comissões de ética, através dos projetos de pesquisas, elas podem dizer como está o andamento, né, da pesquisa com animais no nosso país. Então, como é que ela começa? Quando vem um novo projeto, vamos começar aqui um novo projeto de pesquisa, a primeira questão que tem na resposta no preenchimento,
dessa ficha de protocolo de projeto de pesquisa, uma primeira pergunta é se não há métodos alternativos a esse trabalho com o qual eu desejo fazer, com o qual eu vou trabalhar. Porque, se houver método alternativo, eu não usarei animais, né? Eu tenho que justificar o uso ou não das alternativas. E como é que eu faço? Então, o primeiro ponto, métodos alternativos, ou não, para o meu projeto. Se eu tenho, o Conceia tem as resoluções normativas 17, 18 e 31, que listam uma série de métodos alternativos aceitos pelo Conceia, né, que são oficializados pelo Conceia, e está saindo mais 2 resoluções normativas com mais métodos alternativos. Então, você pode buscar nessas resoluções normativas se alguma delas se adequa ao seu trabalho de pesquisa. Ela pode ser absoluta ou relativa. Você pode encontrar um método alternativo, um método substitutivo, que não vai utilizar animais. Você não vai precisar de animais, como o famoso teste no olho de coelhos, já não é necessário, né? Você tem um teste alternativo para isso. Então, você é uma alternativa absoluta. Ou ela pode ser relativa. Quando você precisa determinar uma dose letal, você vai utilizar um número muito pequeno de animais, utiliza 1, caso não dê resultado, utiliza 2, né? E assim, são métodos que nós, em geral, esses métodos alternativos são os mesmos que nós seguimos, os que são validados pela OECD, né? Que o mundo todo segue os mesmos métodos alternativos, né? Se não houver métodos alternativos que eu tiver que usar animais, eu preciso justificar muito bem o uso desses animais. E saiu essa semana um projeto do Conceia sobre um repositório nacional para ensino, métodos substitutivos para o uso de animais em ensino. É um repositório nacional, ele pode ser acessado por qualquer cidadão brasileiro, e ele convida os profissionais de educação a apresentarem propostas de métodos substitutivos, que será analisado pelo plenário do Conceia, e se aprovado, ele entra nesse repositório, com a intenção de nós substituirmos o máximo possível a utilização de animais em ensino. Esse é o site que vocês podem ver, e nós poderíamos, depois, se alguém tiver interesse, estar no site do Conceia, do MCTIC, do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, sem lugar a dúvidas, que nós trabalhamos porque as alternativas são o nosso futuro. Já Russell e Burt, em 1959, quando elaboraram os 3 R's, eles falam que o desenvolvimento de métodos alternativos faz parte da evolução científica. Mas, como eu falo aqui, são o futuro. Ainda não conseguimos viver somente com métodos alternativos. Então, o Conceia procura ajudar a manter o bem-estar animal, que é uma das nossas metas, das metas de qualquer pesquisador. Qualquer pesquisador, se pudesse, não utilizaria animais, porque elimina o seu problema ético maior, né? E tem certeza de não estar causando nem maus tratos aos animais. E onde é que o Conceia tem, dentro das suas normativas, de onde ele tem a questão do bem-estar animal? No item 1 do guia da RN25, onde fala que, para manter o bem-estar animal, nós temos que conhecer muito bem a etologia e a biologia da espécie, comportamento do animal, da espécie animal com a qual eu vou trabalhar, e qualquer animal que você utilize em pesquisas é um animal de experimentação, condições ambientais e manejo adequados, que os procedimentos experimentais evitem a estresse, a dor e sofrimento desnecessários, e aqui está incluída a eutanásia, porque 90% dos animais que são utilizados em pesquisas, o fim dos mesmos é a eutanásia. Então, ela entra dentro do bem-estar animal, e eu vou falar para vocês mais adiante sobre essa questão, que é de extrema importância, né? Então, assim, conhecer a etologia e a biologia da espécie. Nós temos que saber que o camundongo não é um rato, são parecidos, um parece que o rato é um camundongo maior. Não, eles são espécies completamente diferentes. Dentro das espécies, nós temos as linhagens, e os animais são completamente diferentes um do outro, e, além de tudo, ainda temos
as particularidades individuais, como o homem tem, algumas pessoas têm alergia, outras não, os animais assim o são, eu também, da mesma forma, e as particularidades comportamentais, se nós não soubermos bem o comportamento da espécie animal com a qual nós estamos trabalhando, nós não conseguiremos manter o bem-estar dos mesmos e nós iremos, sim, ser cruéis com esses animais. E eu falo de duas questões que aconteceram comigo, tem muitos casos interessantes, mas um da particularidade biológica, um professor me pediu um médico veterinário, vários ratos, porque ele iria fazer um estudo, né, com vesícula biliar. Rato não tem vesícula biliar. Então, se ele continuasse, se eu não tivesse alertado que rato não tem vesícula biliar, ele levaria os ratos, procuraria vesícula biliar, mataria um grande número de animais sem necessidade, né? E particularidades comportamentais, eu gosto muito de contar a história de um médico que aqui no Centro-Oeste se trabalha muito com plantas medicinais, né, com plantas usadas em terapias, e se baseiam já os primeiros estudos em chás, na crendice popular. E esse médico decidiu testar uma erva que diz que induzia o sono. As pessoas tomavam chá para dormir. E ele levou ratos e me chamou 15 dias depois, porque ele estava encantado, os ratos estavam dormindo, e ele já queria até contactar um laboratório do exterior, e eu, infelizmente, tive que colocar água fria no experimento dele, porque ele me chamou às 10 da manhã. Os ratos são animais noturnos, as atividades deles começam no crepúsculo, e depois, pela noite, é quando eles têm todas as suas atividades. De dia, eles dormem. Então, com o chá ou sem o chá, eles estariam dormindo. Ele nunca observou os animais à noite, se eles dormiriam à noite ou não. Né? Outro item também que está no guia, no item 3.6, que é o treinamento e a capacitação de pessoal. Isso aqui, talvez devesse ter sido o primeiro item que eu coloquei aqui, porque se eu não treinar e não capacitar o pessoal, não der cursos, eles não vão saber, às vezes, conhecer as particularidades biológicas nem comportamentais dos animais. Então, o item mais importante é esse, e acabamos de lançar a RN49, que a finalidade dela não é exatamente suprir a RN39. Por que ela foi retirada a RN39? Pela confusão que havia com a capacitação só para quando houvesse grau de severidade 4 e 5. A RN49 ela é especificamente dirigida para a exigência de cursos de treinamento e capacitação de pessoal. Os outros, em procedimentos mais invasivos, será dado atenção posterior em outra RN. Né? Então, eu acho que a educação, o treinamento, a capacitação, e não só isso também, cursos de atualização, porque eu conheço pessoas que fizeram um curso há 25 anos e até hoje carregam o mesmo conhecimento, não se atualizam. Isso, como eu digo, eu tenho um capítulo de um livro meu há 10 anos atrás, que ele já está completamente, digamos, ultrapassado. Outras condições ambientais de que nós falávamos para que os animais tivessem bem-estar, e nós temos no guia também, nesses itens aqui, na RN15, para roedores e lagomorfos, atualmente nós temos para outras espécies animais. Lembrar que os animais são completamente dependentes do homem, e o ambiente que nós dermos a esses animais, eles vão ficar ali. Então, nós temos que saber muito bem o que esses animais precisam, que tipo de ambiente esses animais precisam. Nós, em geral, damos espaços reduzidos, ambientes completamente nus, monótonos. Isso vai levar à obesidade, a comportamentos estereotipados. Isso na criação, no nosso dia a dia, né? Onde nós deveríamos ter animais, não é, que não fossem obesos, que não podem ser obesos, porque talvez não chegue a receber para a sua pesquisa animais obesos, porque pegam esses animais muito jovens, mas para quem faz trabalhos
de teratogênese, trabalhos de carcinogênese, que exigem animais que fiquem mais tempo velhos, essa questão da obesidade é muito grave, porque ela reduz em 25% a idade dos animais, 25% do tempo de vida dos animais, não é? E o animal começa a ter já tumores intestinais e estomacais. Então, e esses espaços reduzidos, como eles não conseguem, o rato sequer consegue ficar em pé dentro de uma gaiola, que é o que ele mais gosta, porque quando você abre uma gaiola de um rato, a primeira coisa que ele faz é ficar de pé, porque ele é curioso, ele quer ver o ambiente onde ele está. Então, nós não damos as mínimas condições para que esses animais se desenvolvam normalmente. Então, nós pensamos que estamos utilizando animais ótimos, porque eles estão com pelo bonito, eles estão fazendo, mas, na verdade, os animais têm comportamentos estereotipados, eles não desenvolvem o comportamento normal deles, por conseguinte, não são animais ideais para o nosso trabalho. Temos, hoje em dia, já uma exigência de que nós façamos enriquecimento ambiental, que a gente provê enriquecimento ambiental para todos os animais com que nós trabalhamos, mas temos que pensar que não é somente jogar 3, 4 artefatos dentro de uma gaiola para que os animais brinquem, uma bolinha para suínos correntes, não é só isso, são programas de enriquecimento ambiental, onde nós temos que fazer um programa, que tipos que se adaptam àquela espécie animal, mudar, alternar o que nós formos dar aos animais, não ser sempre a mesma questão, eles já começam a não gostar dos brinquedos que eles têm que ser inovadores também, e lembrar que o enriquecimento ambiental dá mais trabalho para quem troca as caixas dos animais, mas os animais ficam bem mais felizes. Agora, lembrar também que o animal que for criado com enriquecimento ambiental e outro que não for criado com enriquecimento ambiental, há uma diferença enorme de comportamento e desenvolvimento cerebral. Então, quando ele for para uma pesquisa, essas questões têm que ser pesadas também. E a ambiência, que é o ambiente onde o animal se encontra, ele consiste de uma ampla gama de estímulos, né? Porque ele inclui uma questão extremamente importante, aqui eu vou me ater, por enquanto, e outras espécies também, mas em roedores, porque ovinos, todos esses animais são muito gregários, eles gostam de estar juntos, eles têm uma organização social muito interessante, muito complexa. A organização social dos roedores, dos camundongos, é de mais de 40 tipos diferentes de organização social. Né? Eles precisam estar coespecíficos, eles têm que estar juntos uns com os outros. O isolamento desses animais é um dos maiores estresses que você pode causar aos mesmos. Né? E a relação com o homem, eu vou falar um pouquinho depois. Então, o ambiente físico da gaiola, o conteúdo da gaiola, já falei anteriormente para vocês, mas eu quero chamar a atenção para o ambiente social desses animais. Se numa gaiola eu coloco 5 camundongos ou 5 ratos, posso colocar, e eu tiro um só porque foi pedido para uma pesquisa, aqueles 4 que ficaram, eles demoram um tempo de pelo menos uma semana para voltar a organizar-se socialmente, qual vai ser agora o dominador, qual o dominado, e muitas vezes as fêmeas são as dominadoras. Então, essa desorganização social com a retirada de colocada de isso tem que dar tempo para que os animais se reorganizem todos. E nós não ouvimos, mas os infrassons que eles produzem, mas no momento em que você tira, isso foram colocados vários aparelhos para medir o som, você retira um desses animais, os outros todos, o estresse que causa, eles ficam muito tempo gritando, falando entre eles, falando da forma que eu estou usando meio antropocêntrica, mas é a forma como eles se comunicam, aos gritos, porque eu acho que deve ser um desespero que desses animais. Então, nós temos que pensar que não é só porque estão numa caixa limpa, que tem alguns brinquedos que eles estão bem, são muitas e muitas questões que têm que ser levadas em consideração. Isso se faz como?
tendo capacitação, educação e tendo aprendido a lidar com a espécie que você vai trabalhar. E o manejo adequado, aqui a parte também importantíssima, eu acho a mais importante de todas, é a forma como você cuida desses animais. Como é que forma? E assim, eu falo para qualquer tipo de animal, seja animais de produção, seja animais, sejam roedores, sejam caninos, não importa. A relação homem-animal é de maior peso em toda essa questão para que o animal esteja em bem-estar. E no guia, no 3.1.5, no item, nós temos que a relação homem-animal é que vai dar um bom bem-estar para os animais e melhores resultados na pesquisa. Lembrar sempre, sempre, o homem é predador dos animais, desses animais, principalmente dos animais menores, né? Ele sempre, e dependendo da forma como o cuidador ou o pesquisador se aproxima desses animais, ele gera situações negativas, que dificilmente serão, depois você consegue apagá-las. Então, e as interações do homem positivas facilitam muito a cooperação dos animais, e serão animais mais dóceis para uma pesquisa, animais mais fáceis de trabalhar, e uma satisfação maior também para o cuidador, a pessoa que cuida desses animais, né? Eu sempre falo que eu chegando frente a uma gaiola que tem alguns ratos, eles me olham, eles me veem como um dinossauro pelo meu tamanho. A mesma coisa que apareça um dinossauro aqui na janela e ele não vai me fazer nada, eu fico só olhando, mas eu fico tensa, porque eu não sei qual é a reação. Os animais, a mesma coisa. Então, diz assim, mas eu não vou fazer nada com animais, eu só vou observar. Gente, observação de animais podem causar situações negativas. Já tive alunos que começam o primeiro dia de treinamento prático, que eles vinham e era só para olhar o animal na gaiola. O que acontece? Elas tinham medo, tinha uma moça que tinha medo, ela chegava e dava um gritinho, ai, ai, o animal já via isso aí, já sentia o cheiro do medo da moça e já gerava situação negativa. E eu sempre falo que a intensidade do sofrimento causado pelo mau alojamento e pelo mau manejo supera muitas vezes o sofrimento causado pelos procedimentos experimentais. Não há a menor dúvida, né, que isso, porque o que vai fazer um procedimento experimental já tem a capacitação de como dar uma injeção, de como coletar algum líquido corporal, então ele já vai com muito cuidado, mas o mau alojamento, o mau manejo, eu já tive funcionários terríveis que bebiam, chegavam de ressaca e era um problema, porque eu não podia fazer nada, funcionários concursados da universidade, é bem complicado. Então, as pessoas, na maior parte, praticamente em todo o tempo, eles não causam mal aos animais por crueldade deliberada, não têm o prazer de maltratar o animal, mas é a falta de conhecimento. Se eu não sei que eu não posso pegar o rato pela cauda, e sim, o camundongo eu posso, mas o rato não, né? Isso é uma falta de conhecimento meu, mas eu vou causar uma crueldade ao animal. Então, a crueldade é a falta de conhecimento. Mais uma vez, nós voltamos à questão da educação, do preparo das pessoas. E os procedimentos experimentais, nós temos que aqui refiná-los e aprimorá-los, e o guia tem bem colocado no item 3.4, fala sobre a prevenção da dor e do sofrimento dos animais que serão utilizados nas pesquisas. O item 3.5, né, que nós temos que saber não só prevenir, mas temos que saber avaliar, minimizar e eliminar o sofrimento animal. Eu acho extremamente complicado, bem difícil. Nós temos que desenvolver uma relação homem-animal para sabermos qual é o comportamento normal deste animal, para poder ver se ele está apresentando alguma dor, algum sofrimento, e saber diferenciar os dois não é muito fácil, porque se eu não sei se ele está com dor ou se ele está sofrendo, eu posso dar analgésico quando é necessário e não dar analgésico quando é necessário, não é? Então, nós temos que procurar minimizar sempre o sofrimento. Muitas vezes nós não precisamos utilizar medicamentos para minimizar a dor, analgésico, às vezes com práticas
não farmacológica, nós conseguimos minimizar muito o sofrimento dos animais. E, se possível, sempre eliminar, não é? Por meio de analgesia. Pensar sempre nos pontos finais humanitários, que é uma questão primordial, que também nós temos isso no guia, que nós, ao projetarmos uma pesquisa com animais, nós temos que saber se nós iremos causar algum sofrimento aos animais, buscando eliminá-lo, ou se os animais, durante a minha pesquisa, ele vai precisar de medicação, se ele vai precisar de ser eliminado, que medidas eu deverei tomar. A questão dos pontos finais humanitários ainda não é muito bem entendida por muitas pessoas, mas ela tem que ser... Então, por isso que eu digo que esse é um dos pontos das quais nós temos, quando damos um curso, enfatizar bastante a questão dos pontos finais humanitários. Nós não podemos, dentro da nossa pesquisa, deixar o animal sofrendo sem fazer nada, esperando que ele morra ou esperando que ele retorne ao seu estado normal, né? Porque, além, não só o animal vai sofrer muito, eu vou perder um N também, então nós temos que ter muito cuidado em ver se é necessária eutanásia. Pontos finais humanitários não é necessariamente eutanásia, né? E quais os graus de invasividade também que a nossa pesquisa acarreta? Se é grau 1, 2, se eu vou somente observar, talvez seja grau 1, né? Se eu colocar uma câmera para observar esses animais sem nem sequer me aproximar, certamente é grau de invasividade 1. Se eu fizer uma cirurgia complexa, uma cirurgia múltipla, já seria um grau de invasividade 4. Então, nós temos que colocar dentro do nosso projeto de pesquisa que tipo que grau de invasividade o meu projeto vai causar a esses animais. E sermos, na verdade, bem verdadeiros, tá? Não tentar minimizar esse grau de invasividade, porque ao passar pela CEUA, pela Comissão de Ética, certamente que ela vai analisar se é isso mesmo que vai acontecer. E eu falei para vocês que um dos outros pontos é a resolução número 37, que fala sobre a eutanásia, porque, como eu disse, a maioria dos animais de experimentação, o fim dos mesmos é eutanásia, porque eu não tenho como doar 500 ratos de uma pesquisa, né? Para quem eu vou doar esses animais, né? E como soltar no meio ambiente não tem, eles não sabem como se defender. Então, o fim da maioria dos animais é a eutanásia, né? Ela tem um grande conteúdo ético, como todo na experimentação animal. Eu acho que é o momento mais difícil dentro de um experimento. A pessoa cria aquele animal, ela desenvolve uma interação e depois ela tem que terminar com a vida desse animal. É um momento difícil dentro do experimento, e qual o método de utilizar, qual o melhor também, sempre suscita dúvidas. Nós temos que sempre procurar o melhor deles, mas principalmente a qualidade ética de uma eutanásia, né? Depende essencialmente da pessoa que a executa e de seu profissionalismo, porque não adianta eu utilizar o melhor método se eu não o fizer, né, com a mesma segurança, sabendo como fazê-lo e ser profissional na hora de executar a eutanásia, né? Os animais não têm consciência, né, do significado da morte, eles não... Essa inevitabilidade que, por exemplo, quando eu tomo um avião, eu penso, puxa, esse avião caiu, eu vou morrer, ou então nós humanos, nós ficamos pensando, bom, se eu sofrer um acidente, eu morro. Os animais não têm isso, a não ser que eles estejam numa situação como essa, sejam maltratados, indevidamente manejados ou se sintam ameaçados. Então, eles não têm consciência de que eles irão sofrer a eutanásia, né? Desde que nós saibamos como chegar até o momento de eutanásia. Eles vão com tranquilidade, porque eles não têm consciência do significado da morte. E, portanto, eu gosto muito desse quadro, e eu sempre coloco, quando falo de eutanásia, que a necessidade que a eutanásia realmente signifique morte tranquila, sem dor, medo ou ansiedade. E que a dignidade é indispensável, inclusive nos últimos momentos desse animal. Então, nós temos que encarar com muito respeito essa etapa do nosso experimento.
E caso eu não cumpra com todas essas questões que eu falei para vocês, que foram apenas algumas questões que eu não teria tempo de falar sobre todas as competências do Conselho, sim, há penalidades quando não são cumpridas, desde multas até penas pecuniárias, interdição da instituição, mas o Conselho tenta sempre, até hoje ele tentou ser um orientador mais do que nada. Agora, depois de 13 anos de termos a lei e normas também em vigor, eu acho que já está na hora das pessoas saberem que não estão apenas de orientação, mas sim, não é, de seguir bem, porque podem sofrer as penalidades que a lei implica, não é? Mas o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, que leis são extremamente importantes, como eu expliquei, as questões éticas são extremamente importantes, aliás, são essenciais, não são importantes, elas são essenciais, mas o que nós temos que pensar no nosso país? Já que nós temos as leis, nós temos comissões de ética, vamos criar no nosso país, como em tantos outros que já tem, a cultura do cuidado, do valor, a cultura da consciência. Isso o que acontece? O que engloba? Uma cultura de consciência que nós temos que tomar decisões e ações éticas, temos que saber como tomá-las, e depois que tomarmos decisões éticas, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Então, essa cultura da consciência das nossas decisões, se eu vou usar ou não vou usar animais, o que eu vou fazer com esses animais, eu tenho que ter uma cultura de consciência, uma cultura de assumir as responsabilidades, não deixar, não culpar o outro, né? E essa responsabilidade é assegurar o bem-estar animal de qualidade, né? Procurar dar o melhor para os animais, e uma cultura de cumprimento dos deveres. Eu tenho que seguir as normas. Se nós fizermos isso, as leis serão seguidas com facilidade, as comissões de ética não terão problemas na avaliação, e mudaremos a cultura do nosso país. A cultura do nosso país na área da ciência de animais de laboratório, que será a cultura do cuidado, do valor e da consciência. E eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição, não é, para qualquer questionamento, se eu ainda há tempo, eu não sei se eu passei do tempo. Não, tá ótimo. Professora Caterina, cartinha para mim, né? Eu queria agradecer imensamente pela excelente palestra, né? Nós temos algumas perguntas, mas antes de tudo eu queria fazer um comentário em cima desse teu último slide, né? Eu acho que seria muito importante que as pessoas realmente entendessem essa cultura do cuidado. Que essas leis não foram feitas, né? Que o Conselho não foi estruturado para ser um fiscal. Ele foi estruturado e as normas são para qualificar o cuidado com os animais. Não é à toa que a gente, né, fez a RN15 com tamanho de sala, com cuidado de luz, etc, né? Então, isso é que às vezes eu acho que as pessoas se sentem fiscalizadas pelo Conselho e não entendem a real cultura que a gente tem que ter, que o Conselho está ali para cuidar do bem-estar e tentar fazer com que a qualidade de vida dos animais seja melhor, né? Bom, então eu vou fazer, para não me alongar aqui, né, Ekaterina, eu queria te fazer as perguntas que a gente tem aqui no chat, tá? Mas aí eu vou chamar meu motorista. Tá bom. Conta para eles que eles não sabem essa piada. Essa piada é boa. Não é piada, aconteceu mesmo. Aconteceu. Mas parece piada. Era um professor emérito que ele sempre dava a mesma palestra, sempre a mesma palestra. E ele já estava velhinho e ele levava junto o motorista dele. O motorista sentava no último degrau, no último banco lá atrás, e ficava assistindo a palestra dele. Um dia ele disse para o motorista: eu estou tão cansado, eu não queria dessa palestra hoje. Aí o motorista disse: mas eu posso dar para o senhor, né? Ele disse: bom, então tá, você dá palestra e eu vou sentar no seu lugar lá atrás. Aí o motorista deu palestra, porque já tinha ouvido, ele deu exatamente igual, ele não pulou uma vírgula. Aí vieram as perguntas. Aí a primeira pergunta veio
e o motorista ficou ouvindo, e depois disse assim, gente, essa pergunta é muito fácil, eu vou pedir ao meu motorista, que está sentado lá atrás, para que ele responda. E agora eu estou com o meu motorista, eu tenho meu motorista aqui que vai responder para vocês. Eu adoro. Quer que eu leia, Catinho, tu consegue ler daí? Aqui, do Murilo? Tá. Entre as várias ações do CONSEC, posso contribuir para o refinamento de animais, a necessidade de um maior cuidado com experimentos classificados com grau de invasividade e quais são fundamentais. Teremos alguma outra RN relativa à experimentação dessa classificação? Sim, Murilo. Eu mencionei muito rapidamente, mas é porque a gente desmembrou a RN 49. Por quê? Porque causava muita confusão, nós recebíamos todos os dias questionamentos, mas é isso que eu faço, tem que ter um médico veterinário, não tem que ter, é a espécie, etc., todos esses questionamentos. Então, nós achamos por bem fazer uma RN na qual abarcasse todos os graus, né, de invasividade, 1, 2, 3, 4, que fosse obrigatório a capacitação dessas pessoas, tá? E agora sim, na próxima plenária, nós vamos tratar de falar sobre essa questão de uma que abarque a 4 e 5, porque sim, é necessário, mas ela será, como ela é tão necessária e tão mais complexa, será um objeto de uma próxima RN, sim. Não tenho prazo ainda, tá? Aqui outra pergunta do Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Prazer em receber a tua pergunta. Conversar da prática de biossegurança em biotérios do Brasil. Eu acho extremamente fraco. Eu já fiz a gente faz visitas a biotérios em todo o país, não é? E eu também faço acreditação pelo ALAC, aquele organismo internacional que dá acreditação para biotérios, para laboratórios, na verdade, é um dos pontos fracos que nós encontramos quando fazemos as acreditações, né? Às vezes as pessoas têm que depois, digamos, se adequar para poder receber essa acreditação. Então, eu acho, Cláudio, por isso que eu vou usar até um termo assim bem simples, eu levo fé nesse grupo de vocês, que possam surgir, né, trabalhos conjuntos para que inclusive a nossa lei, ela só tem o artigo 14, se eu não estou no capítulo 4, artigo 14, acho que é parágrafo 10, se eu não estou enganada, que sobre biossegurança só fala que deverão ser seguidas as normas internacionais. Quando nós participamos do livro sobre legislação internacional, aí uma das perguntas era como é a biossegurança no Brasil. Então, a gente não tem, só temos que seguir as normas internacionais. Então, eu acho que é algo que temos que pensar sinceramente, e não temos, assim, na RN 30, ela abarca, mas talvez seja necessário algo mais incisivo, talvez, né? Mas não, eu acho muito fraco. Aqui, é a responsabilidade de Regina Kubluski, é a responsabilidade da CEUA da instituição promover cursos de atualização em cuidado e manejo do bem-estar do animal de laboratório? Sim, é a responsabilidade da CEUA. É a responsabilidade da CEUA essa questão. Ela é, digamos, dentro de uma instituição, é a entidade que é capacitada para isso, é que pode promover. Vou dar um exemplo, mas várias CEUAs do país já o fazem periodicamente. Aqui na nossa universidade, todo início de semestre, a CEUA é promovida pela CEUA, um curso para alunos de graduação e um para pós-graduação, né? Os dois são cursos curtos, são noções, não são cursos profundos, são noções, mas eu acho que é o mínimo que as pessoas precisam saber antes de trabalhar com animais. E a CEUA, sim, tem essa obrigação. Aqui, ó. Cláudio novamente. Como fica a questão do registro das instituições, considerando que em boa parte das mesmas temos mais de ambiente e edificação com essa finalidade? Todos os espaços devem ser listados quando do pedido de registro, incluindo seus responsáveis técnicos. Sim, Cláudio, todos têm que ser. E essa questão, qualquer dúvida, nós temos dentro do nosso secretário executivo, o Rafael, que ele cuida disso, e ele sabe mais do que eu, te garanto, na questão desse credenciamento, e agora vai sair, essa semana, eu acho, a nova normativa de credenciamento que nós
fomos obrigados por esse decreto federal a revisar. Ele sai essa semana, eu acho que é esse, e o da CEUA já deve sair essa semana também. Como vai sair uma RN6 nova, né? Ah, sim, é. A RN6 está junto porque ela já era parte da RN1, lembra, Luísa? Sim. Então vai sair, aí está bem explicado, e até é bem interessante, já que está bem explicado que qualquer um pode ser um responsável técnico dentro das suas capacidades, da sua profissão, né? Então, aí você vai estar Eu bem acho que é claro, eu acho. interessante esclarecer esse ponto, né? Porque esse ponto tem gerado uma série de dúvidas, né? Quando se é É, responsável técnico de veterinário, a gente fala da responsabilidade sobre a saúde dos animais, né? Que é onde o veterinário atua, né? é a saúde, que é a falta de doença, que é onde atua o médico veterinário. É. E porque alguns fizeram confusão. Inclusive, a gente recebeu alguns questionamentos que a N49 não contemplava zootecnistas, não era para contemplar ninguém, contempla a todos que têm que se capacitar. Agora sim, a RN6 fala que qualquer um pode ser coordenador de biotério, qualquer profissão. Inclusive, nos Estados Unidos, a maioria dos coordenadores de biotérios são administradores de empresa, porque são grandes biotérios, né? Mais algum? Bom, Tudo acho bem? que não tem mais nenhuma pergunta, então eu queria agradecer imensamente a professora Caterina ter dedicado essa hora aqui com a gente. Eu acho que é muito importante para o nosso grupo. No nosso grupo tem bastante gente que trabalha com animais em laboratórios, NB2, NB3, NB4, até, né? Então, é interessante que entendo que precisa ter uma cultura de cuidado com os animais, né? E o Conselho tem atribuições que definidas, ele não pode serem extrapoladas as competências do Conselho, né? Eu Catinha, agradeço muito imensamente. obrigada. Eu que Fala. agradeço, eu fico muito contente de poder até rever o Cláudio, mesmo sem vê-lo. Tá, Cláudio? Um abraço. E eu acho excelente esse grupo que vocês têm, né? É muito importante, e eu acho que temos que, se vocês acham necessário algum trabalho conosco, por favor, estamos inteiramente às ordens para sugestões, como o Murilo acabou de perguntar, então nós estamos no Conselho para ajudar, tá? Com Obrigada. certeza tu é muito bem-vinda ao grupo. Eu tenho certeza que o Cláudio vai gostar muito da tua participação nesse grupo. Né, Cláudio? André? Bom, pessoal, muito obrigada. Eu agradeço a participação de todos. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente, né? E peço ajuda agora do André para finalizar a apresentação aqui, que eu sou uma emprestada aqui, não tenho muito manejo sobre essa finalização. Então, eu te agradeço, André, se tu puder finalizar a reunião para a gente, e agradeço a participação de todos. E, Caterina, tem muitos e muitos cumprimentos para ti aqui no chat, né? Eu não sei se tu consegue ver, mas Não abri, todo mundo não. agradecendo a brilhante palestra, né? Obrigada. E então Tipo, foi um sucesso obrigado. toda a tua fala. Muito obrigada aí. Obrigado. Obrigada, André. Obrigado, André. Acho que tu está sem microfone, Você André. está sem som, André. Vamos encerrar, então. Tchau, hein, pessoal. Tchau, Catinha. Um Prazer. abraço, muito obrigada, gente, tá? Tchau.